Ele fala e esclarece. Quando o mestre vai partir o pão, se faz o reino, é catequese, é motivo para celebração. Catequistas do Estado de São Paulo, aqui estamos nessa série para refletir com vocês um pouco do capítulo 9 do nosso Diretório para a Catequese, que tem como tema a comunidade cristã, sujeito da catequese. Eu sou o Padre Gilberto Moreto, coordenador da província de Botucatu, de catequese, e também assessor diocesano aqui na nossa Diocese de Ourinhos. E nós falamos aqui da Catedral em Ourinhos. E me acompanha a Erinete. Oi, Erinete. Oi, Padre Gilberto. Como o Padre Gilberto já me apresentou, eu me chamo Erinete, sou Erinete Doiani, sou coordenadora diocesana da dimensão bíblico-catequética. É isso aí, então, e nós falamos em nome das dioceses da nossa província de Botucatu, a sub de Botucatu, a arquidiocese de Botucatu, depois as dioceses de Bauru, Marília, Lins, Araçatuba, Ourinhos, Assis e Presidente Prudente. Então cabe a nós refletirmos aqui esse capítulo 9 do Diretório. Primeiramente, a Igreja e o Ministério da Palavra de Deus, nos parágrafos 283 a 289. Então, você está vendo aqui o Diretório para a Catequese, essa série que a Regional de São Paulo está apresentando em diversos vídeos. Vamos então, Erinete, ver o que nos diz parágrafo 283. Deus quis reunir sua igreja em torno de sua palavra para alimentá-la com o corpo e o sangue de seu Filho. A palavra de Deus é o pão de cada dia que regenera ininterruptamente, alimenta o caminhar eclesial. A igreja funda-se sobre a palavra de Deus, nasce e vive dela. Ao longo de todos os séculos de sua história, o povo de Deus sempre encontrou nela a sua força. E também hoje a comunidade eclesial cresce na escuta, na celebração e no estudo da palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus, ela é a luz que ilumina e orienta a comunidade cristã. Antes de nós, quantas pessoas já encontraram uma luz, um sentido para a sua vida na palavra de Deus. E hoje também nós podemos encontrar essa luz e esse sentido e ajudar o catequizando também a encontrar uma luz para a sua própria vida a partir da proposta da palavra de Deus. A primazia desta palavra coloca a igreja inteira em religiosa escuta. Modelo do povo de Deus é Maria, a Virgem da escuta, que guardava todos esses acontecimentos, meditando-os em seu coração. O ministério da palavra, portanto, nasce da escuta e educa a arte da escuta, porque somente quem escuta pode também anunciar. O catequista encontra em Maria um modelo daquela que escutou profundamente a palavra de Deus e a acolheu. Tanto é que, pela ação do Espírito Santo, a palavra de Deus, Jesus Cristo, se fez carne no seu ventre. Somente quem escuta a palavra pode anunciá-la. O catequista é aquele que escuta a palavra, dela se alimenta,
como Nossa Senhora, para depois anunciá-la aos catequizandos. E agora o parágrafo 284 vai nos dizer que nós não podemos, Elinete, aprisionar a palavra de Deus. Ela é criativa, ela se expande por si mesma. Então vamos ouvir aí o que diz esse parágrafo. A palavra de Deus é dinâmica, cresce e se difunde por si. A igreja deve aceitar esta liberdade incontrolável da palavra, que é eficaz a seu modo e sob fórmulas tão variadas que muitas vezes se escapam, superando as nossas previsões e quebrando os nossos esquemas. Assim como Maria, a igreja professa: faça-se em mim segundo a tua palavra. Coloca-se assim a serviço da proclamação da palavra do Senhor, tornando-se sua fiel guardiã. A palavra de Deus está, portanto, na origem da missão da igreja. É a palavra que nos impele para os irmãos. É a palavra que ilumina, purifica, converte. Nós somos apenas servidores. Então a palavra supera as nossas previsões. Nós devemos estar sempre abertos também na catequese. A palavra que sempre nos motiva a ir além dos nossos esquemas pré-definidos, para no encontro concreto com o catequizando, sermos capazes de transmitirmos essa palavra, superando talvez a repetição. Sempre fizemos assim. A palavra surpreende, nos impele ao novo, para que possamos realmente atingir no hoje o coração do catequizando que escuta esse anúncio da palavra. Então a palavra nos impele para os irmãos, nos coloca no movimento de ir ao encontro do outro, levando essa palavra que tem a potencialidade de ampliar os horizontes daqueles que a acolhem. E a igreja então, através do seu magistério, o Papa, os bispos, ela custodia a palavra, ela guarda a palavra e a transmite geração após geração, claro, contando com a ajuda dos sacerdotes, dos missionários, dos catequistas. Nós todos aí somos aqueles que, em nome da igreja, anunciamos a palavra de Deus, como diz aqui o parágrafo 285. Então nós interpretamos a palavra a partir da igreja. A igreja nos ensina a descobrir o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Número 286, o parágrafo 286, Elinete. Santo Agostinho escreve que nasce do Espírito mediante a palavra e o sacramento. Seu entrelaçamento alcança máxima eficácia na liturgia, sobretudo na celebração eucarística, que revela o significado sacramental da palavra de Deus. Palavra e Eucaristia correspondem-se tão intimamente que não podem ser compreendidas uma sem a outra. Palavra de Deus se faz carne, sacramentalmente, no evento eucarístico. A Eucaristia abre-nos a inteligência à Sagrada Escritura. Como essa, por sua vez, ilumina e explica o mistério eucarístico. Então a palavra de Deus se faz carne na Eucaristia. Palavra e Eucaristia estão intimamente unidas. Uma não pode existir sem a outra, porque a palavra de Deus é o próprio Cristo. O Papa Bento XVI nos ensinava que a nossa religião não é a religião do livro, mas a religião da palavra. E a palavra é viva, é eficaz, e ela se faz para nós Eucaristia, pão vivo descido do céu.
O sujeito da evangelização, como diz o parágrafo 287, é todo o povo de Deus e também da catequese. Então, todo o povo de Deus, nós fazemos parte desse povo a partir do batismo, é responsável pela catequese, pela evangelização. Então, cada um de nós deve ser um sujeito da catequese, da evangelização. Todos são responsáveis, como diz o parágrafo 288, mas é claro que cada um dentro do seu ministério específico. Então, todos nós devemos nos sentir responsáveis pela catequese, para ajudar os catequizandos a fazer esse caminho da fé, a fé que recebemos sacramentalmente através do batismo. Cada um dos batizados é um sujeito ativo de evangelização e seria inapropriado pensar em um esquema de evangelização realizado por agentes qualificados, enquanto o resto do povo fiel seria apenas receptor de suas ações. Se todos são responsáveis, nem todos, porém, são responsáveis do mesmo modo. A responsabilidade se diversifica nos dons carismáticos e ministeriais, que são ambos coessenciais para a vida e a missão da Igreja. Cada um contribui conforme o estado de vida e a graça recebida de Cristo. O parágrafo 289 vai falar de uma igreja sinodal, onde todos possam ter voz, possam serem ouvidos. Então, a prática da escuta, para que todos se sintam corresponsáveis nesse processo da catequese e da evangelização. E agora o diretório vai nos falar das igrejas particulares, que são as nossas dioceses, nos parágrafos 293 a 297, Irinete. O anúncio, a transmissão e a experiência vivida pelo Evangelho realizam-se na igreja particular ou diocese. A igreja particular é a igreja encarnada em um espaço concreto, dotada de todos os meios de salvação dados por Cristo, mas com o rosto local. Então a igreja se encarna nas nossas dioceses, onde nós vivemos a fé, professamos, proclamamos a fé, a transmitimos e nos esforçamos em vivê-la. Nós estamos aqui na Catedral em Ourinhos. Aqui está a cátedra, a cadeira que representa o ministério pastoral do bispo que pastoreia uma diocese, no caso aqui a diocese de Ourinhos. Então é na diocese que nós vamos viver a experiência de igreja. 294, o parágrafo, Elinete. Cada igreja particular é sujeito da evangelização. É justamente por seu intermédio que as pessoas entram em contato com uma comunidade, escutam a palavra de Deus, tornam-se cristãos pelo batismo e se reúnem para a Assembleia Eucarística. Então, numa igreja particular, numa diocese, é ali que realmente fazemos a experiência de sermos cristãos, discípulos, discípulas de Jesus, pela escuta da palavra, pela celebração dos sacramentos e pela vivência comunitária. Então, as igrejas particulares, elas continuam a missão do próprio Jesus, continuam a sua presença. E a palavra de Deus na igreja particular, na diocese, ela deve alcançar as periferias, deve chegar a todos. E agora no parágrafo 296 vai falar Elinete da catequese nas nossas dioceses. Cada igreja em particular é convidada a desenvolver a catequese como expressão evangelizadora dentro de seu próprio contexto cultural e social. Toda a comunidade cristã é responsável pela catequese, mesmo que somente alguns recebam do bispo o mandato
para serem catequistas. Eles agem e operam em forma eclesial, em nome de toda a igreja. Então a catequese ela assume um rosto todo particular na realidade diocesana a qual está inserida. Então é muito importante onde uma igreja particular está inserida, o seu contexto social. Então a catequese, claro, deve se adaptar ao seu contexto, aquela porção do povo de Deus que reside naquele território diocesano. E é justamente levando em consideração as peculiaridades, as diversidades de cada contexto social que a igreja vai encarnando a mensagem de Jesus Cristo e vai transmitindo a fé, vai também aí ajudando nesse processo de transmissão da fé, no processo de ajudar no seu território concreto, no caso aqui o catequizando a encontrar, conhecer e a seguir Jesus. E nós temos a figura do catequista, inclusive agora recentemente o Papa Francisco instituiu o ministério dos catequistas. Então é claro que estas pessoas têm um compromisso maior com a catequese, mas isto, como já vimos, não deixa os demais de lado. Toda a comunidade deve se envolver aí no processo de transmissão da fé, toda a comunidade é responsável. Parágrafo 297. A proposta catequética se realiza em contextos que às vezes desafiam as formas tradicionais de iniciação e educação à fé. Essa renovação exige também que as comunidades reformem as estruturas, também a catequese. E a catequese participa dessa transformação missionária, criando primeiramente espaços e propostas concretas para o primeiro anúncio e para repensar da iniciação cristã em chave catecumenal, articulando-se organicamente com outras dimensões pastorais. O documento de Aparecida dizia da conversão pastoral. Também a catequese tem que passar constantemente por esse processo de conversão pastoral, discernindo novas possibilidades, como diz o diretório, para a iniciação à vida cristã em chave catecumenal, para que seja realmente uma experiência catequética que ajude o catequizando a encontrar Jesus, a conhecê-lo, a acolhê-lo e a perceber que Jesus é realmente a luz capaz de iluminar e dar um sentido novo e mais amplo à nossa vida. E também esse parágrafo fala aqui do primeiro anúncio, o querigma, lembrando, e o Papa Francisco sempre relembra, que não há um conteúdo, vamos dizer, melhor do que o querigma. O querigma sempre é atual e sempre deve ser retomado na catequese, na iniciação à vida cristã. Os mistérios aí principais da nossa fé, contidos no querigma, sempre devem estar presentes na catequese. Uma catequese de inspiração catecumenal sempre também parte do querigma, esse primeiro anúncio dos mistérios da nossa fé, que é capaz de suscitar o entusiasmo por Jesus Cristo, promover a conversão, e depois a catequese vai aprofundando aí no decorrer do seu percurso os elementos do querigma. E agora o diretório vai nos falar das paróquias, dos parágrafos 298 ao 303. Então as paróquias, é claro, estão intimamente ligadas à diocese, ligadas à igreja particular. São as comunidades que oferecem para o povo de Deus o que é essencial para a salvação: a palavra de Deus, o batismo e a Eucaristia, Linete. Isso mesmo, Padre Gilberto. E as paróquias são aquelas, então, que nós podemos dizer que dão a expressão também
da nossa igreja particular. É através das paróquias que nós inculturamos e podemos viver a história e socialmente a nossa missão. E a paróquia é convidada à conversão missionária. Não é uma realidade estática, já pronta, não. Aqui se fala da plasticidade da paróquia, ela que se adapta aos contextos, às situações, às demandas do tempo presente. Então a conversão missionária em chave evangelizadora, e nesse processo também de mudança, de transformação, está, claro, inserido a catequese. E a Igreja do Brasil, desde 1983, com o documento da CNBB, número 26, Catequese Renovada, vem ampliando, ano após ano, esse esforço em realmente fazer a catequese chegar ao coração do catequizando hoje. Então não pode ser uma catequese baseada em pressupostos antigos, mas sempre se adaptando ao novo, ao presente, às demandas dos dias de hoje. Nos chamando então a viver uma conversão missionária, como o parágrafo 103 nos fala. E nos fala assim: também a catequese é tocada pelas exigências da conversão missionária, a qual a paróquia chama. Para uma renovação da proposta de catequese paroquial, convém considerar, Padre Gilberto, alguns aspectos. Comunidade de discípulos missionários. Então são homens e mulheres que fazem a experiência do encontro com Jesus ressuscitado. E essa experiência gera a novidade no próprio âmbito paroquial comunitário. Apesar dos nossos limites, é Deus que se serve de nós e nos ilumina com seu Espírito Santo para que possamos realmente transmitir a fé nos dias de hoje. Depois, Erinete, a paróquia precisa ter uma mentalidade missionária. Passamos de uma proposta pastoral feita de ideias, projetos, esquemas já pré-estabelecidos para uma abertura à ação do ressuscitado e do seu Espírito, que sempre precede os seus. E também a catequese paroquial ela pode ser lida à luz de um dúplice e recíproco movimento em relação às pessoas, sendo chamada a interiorizar novos estilos relacionais e comunicativos. Por exemplo, passa-se do acolhimento a deixar-se acolher, do deter a palavra, administrando a comunicação para o dar a palavra, sempre reconhecendo com surpresa a livre iniciativa de Deus. E aqui diz o parágrafo 303 ainda: essa tensão missionária convida a catequese a descentralizar-se e a colocar-se à escuta e em saída em direção à experiência de vida das pessoas, iluminando-as com a luz do Evangelho. Então essa catequese onde nós não monopolizamos a palavra, mas damos a palavra, ouvimos, escutamos. Nos lembremos aqui da dinâmica de Jesus com os discípulos de Emaús. Primeiro ele ouviu tudo o que estava no coração daqueles discípulos e depois iluminou-os com a sua palavra. Também, se a gente quer fazer uma catequese realmente nova, renovada para os dias de hoje, não podemos monopolizar a palavra. Devemos partir da escuta, do diálogo com o catequizando, que traz consigo suas angústias, suas dores, suas inquietações. E a partir da escuta atenta do catequizando, nós vamos iluminar a experiência dele com a palavra. Então são propostas, Erinete, formativas, entrando aí a inspiração catecumenal. Propostas formativas de inspiração catecumenal, onde a comunidade paroquial saiba oferecer especialmente para os jovens e adultos percursos formativos integrais, nos quais seja possível acolher e aprofundar existencialmente o querigma, experimentando sua beleza. Aí nós vemos novamente aí o querigma, então ele deve ser adaptado nas experiências aos jovens, aos adultos,
Então, tendo em vista toda a demanda que eles trazem consigo e que nós, catequistas, devemos acolhê-las e iluminá-las com a palavra. E agora, dos parágrafos 304 a 308, o diretório fala das associações, os movimentos e os grupos de fiéis. Após o Concílio Vaticano II, floresceram tantas experiências também de igreja que enriquecem as estruturas tradicionais das dioceses e paróquias. Então, uma realidade de igreja onde os fiéis se reúnem e atingem, muitas vezes, e chegam a ambientes onde a paróquia não chega, onde nós não chegamos com o nosso jeito tradicional de fazer evangelização, missão e catequese. E esses movimentos têm seus carismas próprios, os seus jeitos concretos de viverem a fé. E aqui destaca a redescoberta da dimensão comunitária. Então são congregações, agregações de pessoas que se reúnem para escutar a palavra de Deus, se deixando por ela iluminar, por práticas da piedade, também a promoção, é claro, da caridade. Quantos movimentos, por exemplo, os vicentinos, aqui me recordo agora, fazem um trabalho excepcional aí no tema da caridade, chegando aonde nós não conseguimos chegar como comunidade, como igreja muitas vezes. A promoção do próprio laicato, a experiência de viver a fé no seu ambiente, no seu trabalho. Então essas associações, movimentos e grupos de fiéis que vão além das estruturas paroquiais devem serem consideradas e levadas em conta no processo também catequético. Também nesses ambientes se faz experiência de catequese, de encontro com Jesus, de anúncio da palavra. E o parágrafo 308, Irinete, vai nos dizer assim alguns elementos que devem ser considerados concretamente no que se refere à catequese na vivência dessas comunidades, associações, desses grupos com carismas específicos. Acerca da catequese dentro das agregações, é necessário considerar alguns aspectos. A catequese é invariavelmente obra da Igreja e, portanto, o princípio de eclesialidade da catequese precisa estar sempre evidente. As associações, os movimentos e os grupos particulares, portanto, colocar-se-ão em sintonia com o plano pastorais diocesanos. É necessário respeitar a natureza própria da catequese, desenvolvendo toda a sua riqueza e formando em todas as dimensões da vida cristã, conforme a sensibilidade e o estilo do apostolado peculiar de cada carisma. A paróquia é chamada a apreciar a catequese que se realiza nos diversos grupos, porque muitas vezes envolve mais globalmente as pessoas, ultrapassando as fronteiras paroquiais. E agora os parágrafos 309 a 318 falam sobre a escola católica e o ensino religioso na escola. A escola católica, é claro, tem um projeto educativo pautado nos valores evangélicos. E ela não pode ser um corpo estranho à comunidade. A comunidade deve levá-la em consideração.
Então a escola católica Erinete é também um sujeito eclesial. A escola católica é um sujeito eclesial que torna visível a missão da igreja, sobretudo nos âmbitos da educação e da cultura. Ela tem como ponto de referência a igreja particular, da qual a escola não é um corpo estranho. E aqui entra a questão da catequese e o ensino religioso, a sua distinção na complementaridade, como diz o parágrafo 313. Enquanto que a catequese ajuda no aprofundamento do seguimento de Jesus, na experiência da fé, o ensino religioso ele vai apresentar os elementos principais da experiência religiosa, como nos diz Erinete, o parágrafo 315. Por meio da religião, portanto, pode-se passar a mensagem testemunha de um humanismo integral, alimentado da própria identidade e da valorização de suas grandes tradições, como a fé, o respeito, a vida humana, desde a concepção até seu fim natural da família, da comunidade, da educação e do trabalho. Ocasiões e instrumentos não de fechamento, mas de abertura e diálogo com todos e com tudo que conduz ao bem e à verdade. E assim então terminamos esse vídeo, agradecemos a sua atenção, catequista, e esperamos ter contribuído aí para a reflexão do capítulo 9 do Diretório para a Catequese. Um grande abraço a todos. Quando ele fala